Olá, turma do sétimo ano. Eu sou Janete, professora de Educação Física, e estamos aqui para mais uma aula. Hoje você acompanha aí no seu módulo, o módulo 4, nas páginas de 9 a 13. E o tema da aula de hoje é danças populares. E na aula anterior, a gente estudou sobre o futsal, que é uma prática criada pela necessidade determinada pelo novo espaço em que o futebol começou a ser realizado no início do século XX. E nas próximas aulas, a gente vai conhecer uma prática bastante distinta do futsal, que são as danças populares. E assim como os esportes, as danças também fazem parte da cultura e dos conteúdos trabalhados nas aulas de educação física, sim. A dança, ela faz parte da cultura desde os tempos da pré-história. E como toda a criação humana, vem sendo recriada e vem sendo transformada ao longo do tempo. E antes da gente começar os nossos estudos sobre as danças populares, vamos então analisar o conceito sobre cultura popular. E enfim, o que é cultura popular? Olha só, existem muitos debates sobre o que é cultura popular, o que é cultura erudita e qual é a relação entre elas, tá? E a ideia de que a cultura popular é mais ligada ao povo e a cultura erudita é própria da elite, ela foi construída depois do período do Renascimento. E até então não havia essa diferença entre elas. Por isso é importante ressaltar que muitos elementos da cultura erudita são construídos com base em manifestações da cultura popular. E a dança e a ginástica são exemplos disso. Muitas danças de salão foram criadas com base em danças populares. E a ginástica, ela teve a sua origem nas manifestações corporais dos artistas circenses da Idade Média. E é por isso que há uma relação bem importante entre essas duas expressões culturais, mesmo que elas pareçam distantes. E olha só, uma das definições de cultura popular afirma que ela é composta por tudo aquilo que é produzido pelo povo. E isso engloba moda, música, alimentação e hábitos cotidianos. E por isso que para compreender o que é cultura popular, é preciso a gente entender que a gente vive em uma sociedade que transforma a cultura em mercadoria. E um exemplo disso é que um estilo de música, quando começa a fazer sucesso, a mídia passa logo a divulgar e a buscar outros artistas que possam ganhar dinheiro com aquele ritmo musical. E a cultura erudita, ela pode ser defendida como aquela de apreciação restrita a quem tem maior acúmulo de capital e certa desenvoltura intelectual, certo? Ela seria composta por manifestações artísticas mais elaboradas, as quais são de difícil acesso à população em geral. E o balé clássico, as artes visuais e a poesia podem ser citados como exemplos de cultura erudita. E com base no que foi entendido do que é cultura popular, como sendo tudo aquilo que é produzido pelo povo, bem como o que é consumido também por eles, é possível definir então as danças populares como formas de expressão de uma cultura, certo? Que é por meio delas que são transmitidos valores, crenças, sentimentos e relações com o cotidiano. E vamos conhecer então 4 danças populares que representam culturas locais e fazem parte do acervo cultural do Brasil, tá? Que é o fandango paranaense, quadrilha, dança indígena e ciranda. Vamos começar então com o fandango paranaense. Olha só, o fandango, ele é fruto dos processos migratórios e da mistura das diversas culturas trazidas para esse estado desde o início do século XVIII.
E pode destacar isso nas influências que recebeu. Olha só, há traços de danças espanholas e portuguesas, há traços da dança indígena, certo? Carijó, e contribuições da população da zona rural paranaense. Então, essa mistura toda resultou no fandango paranaense. E o fandango, ele é executado pelas marcas, que são coreografias, músicas e dinâmicas dançadas nos bailes, tá? Os nomes das marcas, como Andu, Andorinha, Cana Verde e Marinheiro, e as letras das canções também, fazem alusão à vida cotidiana e à cultura do povo da região. E vamos falar um pouco agora da quadrilha. Olha só, as danças populares, elas demonstram a capacidade criativa do povo. E a quadrilha é um exemplo da relação entre cultura popular e erudita. Ao longo da história, essa dança, ela transitou das regiões rurais da França e da Inglaterra para as cortes europeias, tá? Sendo considerada uma dança de elite e quando trazida ao Brasil pela família real, ela foi apropriada e transformada pela população. E a quadrilha é uma dança que faz parte das festas juninas em todo o país, mas tem uma importância especial no Nordeste, tá? Onde recebeu influências da cultura religiosa, a culinária e artística também da região. Vamos agora passear então pela dança indígena. Olha só. Assim como as demais danças populares, muitas delas com influência indígena, as danças praticadas pelos diversos grupos indígenas estão ligadas a elementos do cotidiano, das guerras, da natureza e das divindades também, tá? E a dança tem uma grande importância para os indígenas. Ela faz parte das cerimônias, das festas e dos rituais também. E as danças indígenas, elas podem ser executadas por um único indivíduo ou em grupos, mas dificilmente elas são dançadas em pares, tá? E em alguns povos, as danças, elas são exclusivas dos pajés ou dos guerreiros das aldeias, e as mulheres não participam. E por fim, a ciranda, que apesar de fazer parte das brincadeiras infantis, a ciranda é uma dança de adultos muito conhecida no Nordeste, especialmente em Pernambuco. Inicialmente, a ciranda ela era praticada por trabalhadores rurais, pescadores e operários da construção. E ao contrário de outras danças populares, não apresentavam relações com divindades, com santos ou com datas específicas, tá? Era dançada nos finais de semana e à noite, normalmente na praia, como uma forma de lazer. Então a gente pode compreender que, assim como o futsal da aula passada, as danças culturais também fazem parte do conteúdo trabalhados nas aulas de educação física, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai se aprofundar nos diferentes tipos de ginástica, tá? Um abraço a todos e até a próxima aula.